Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista e hoje nós temos aqui as administradoras Rosângela Arruda e Ana Maria Carvalho, que são membros da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA RJ. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Érica. Tudo bom, prazer estar aqui. Prazer tê-la aqui. Tudo bom, Ana? Tudo bom, querido. Tudo bem. E o tema de hoje é resiliência em recursos humanos. Afinal, Rosângela, a gente escuta tanto falar de resiliência. De onde surgiu isso? Como Recursos Humanos trouxe isso para o seu tema, para a sua área? É interessante. Resiliência agora é uma palavra quase que na moda, né? Sim. É um conceito que foi buscado da física, em que alguma situação acontece, tem uma desestruturação e uma recomposição. Então, o ser humano hoje, que se desenvolve como resiliente no dia a dia profissional, ele precisa aprender a lidar com as suas frustrações, com os seus imprevistos, com as situações não desejadas que acontecem no seu ambiente laboral e também na sua vida pessoal, porque ninguém é algo totalmente separado, descolado no seu local de trabalho, da sua vida pessoal e profissional. A gente é um pacote e a gente caminha com isso por onde a gente vai. Então, assim, se você tem uma situação que te desagrada, que te desequilibra, que te faz sofrer, você conseguir administrar isso, é claro que você vai criando uma película no seu dia a dia e essa película vai te dando, digamos assim, um pouco mais de força, um pouco mais de resistência àquelas situações e você começa a aprender com aquelas situações, administrando-as, não trazendo os malefícios, digamos assim, para o seu ambiente, tanto na sua casa, com os seus amigos, principalmente quando a gente está falando de RH, no ambiente laboral, seja em que nível for esse ambiente, seja em que segmento for, porque você vai estar, digamos assim, fragilizando esse ambiente, essa produtividade, todas essas situações. E quando a gente começa a pensar no termo, né, resiliência, eu vou passar um pouquinho a pergunta aqui para Claro, à vontade. Ana Carvalho e vou dizer para ela assim, Ana, afinal, o que é resiliência? Você que é uma estudiosa do tema já há alguns anos, dá uma contribuição para a gente? Bem, é muito importante a gente falar sobre resiliência, porque a gente, acredito eu, que desde a hora que a gente acordou hoje, provavelmente até a hora que a gente for dormir, a gente vai atravessar o nosso dia de alguma forma que, tendo uma melhor resiliência, esse dia vai ser mais suave. E olha que eu estou falando suave porque as ações que vêm, as setas que nos vêm durante o nosso dia a dia, quer seja no trabalho, como você falou, principalmente no ambiente de trabalho, elas são profundas. E a resiliência, respondendo ao que você falou, a gente pode definir como a capacidade que o ser humano tem de lidar com a adversidade a seu favor. A favor do seu empreendimento, a favor do seu negócio, a favor da sua ideia, do seu projeto, do seu relacionamento, da sua casa, do seu trânsito. Então, resiliência, eu lembro que quando eu comecei a estudar, e já tem uns 15 anos, um dos meus mentores, das pessoas que me orientavam, falava, você não é boba, você escolheu um tema que daqui a 20 anos você vai poder falar sobre ele. Porque o caos diário, quer seja no ambiente de trabalho ou na nossa vida, ele sempre existiu. Sempre, quando a gente chega no mundo do trabalho, bem-vindo, a gente vai ter situações que vão exigir de nós a resiliência. E lembrando também que começou-se a estudar a resiliência quando aconteceram grandes problemas com as cidades, grandes problemas como tsunamis, guerras. Então começou-se a estudar a resiliência das cidades. Então se você aí começar a pesquisar, você vai ver que lá na origem dos estudos, porque resiliência é um termo que vem da física, começou-se a estudar como que as cidades
conseguiam sobreviver, conseguiam sair do caos. Se você pensar agora numa tsunami que chega num país, que arrasa um país, numa grande tempestade, num vulcão que assola um país, e você vê como que aquele povo consegue. A gente vê como que lideranças, como que governos conseguem, às vezes, sair de uma situação, problema, em meses. Isso é um alto grau de resiliência. Então, respondendo o que você me perguntou, resiliência é a capacidade que o ser humano tem, que as cidades têm, que os governos têm, de lidar com essa adversidade a meu favor. Então, como é que o Japão usou um grande problema a seu favor? Sim, porque ele olhou para o problema, ele não fingiu que o problema não acontecia. Então, quando a gente, dentro da organização, busca profissionais mais resilientes, a gente vai buscar profissionais que vão olhar para o problema e vão dizer assim, apesar, eu gosto muito dessa palavra, apesar do problema, eu continuo produzindo. Lembrando também que quando você é resiliente, você pode cantar aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Agora, não gosto quando as pessoas falam assim diante de um problema. Ah, a gente ainda vai rir disso. Não suporto isso, não gosto. Sabe por quê? A gente não vai rir disso. Eu duvido que você vá rir do problema que você está passando hoje. Você vai sim olhar para esse problema como a película, como algo que já me deu mais uma camada de proteção. Aí vem o problema 2. Nossa, problema. Eu agora estou com a camada 2 de proteção. Agora, entre a camada 1 de proteção e a camada 2, houve o luto, que é o que eu falo no livro. Há um luto. E esse luto não vai te permitir rir disso no futuro. Não, você vai respeitar o teu luto que você viveu. Ah, você vai ficar voltando no luto? Não. Mas você vai olhar e pensar, não, eu sofri, peraí. Eu também não quero ficar toda hora com camadas, camadas, camadas. Não, a gente pega essa nossa resiliência, a gente vai procurar desenvolver, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa ter uma produção contínua. Claro que, ora eu produzo muito, ora eu dou 2 passos para trás, mas buscando, não é nem sobreviver, buscando viver apesar dessa circunstância, que é esse vergar da palmeira. E é interessante quando você fala do luto, da vivência do luto. Achei ótimo. Só que a gente sabe que esse luto vai existir, mas cada um, a partir do momento que começa a desenvolver a resiliência, é necessário que perceba que aquele momento é o momento da dor, é o momento do luto, mas que tem um prazo. Claro. Esse prazo é o que vai te dar o foco para que você continue trabalhando, continue caminhando sobre aquela situação de dor, buscando saídas, buscando situações que vão te facilitar conviver com aquilo e, como você diz, ter mais uma película que vai te dar, digamos assim, uma capacidade maior para lidar com esse tipo de problema, mesmo quando esse tipo de problema, às vezes, é dentro da equipe. Isso, quando você falou que é a capacidade que vai te permitindo, acho que você falou caminhar, não é? Caminhar. Eu imaginei aqui, e convido vocês a imaginarem também, você caminhando pelos seus escombros. Parou para pensar? Pensa numa tsunami que devastou a sua ilha, pensa como a gente viu há pouco, num viaduto que cai e destrói vidas e destrói. E pensa agora pensa na sua empresa caindo ou caiu, no seu sonho, e você caminhando pelos seus escombros. É uma figura que é importante a gente ter, porque aquele que não é resiliente, ele se nega a olhar para os escombros, quiçá caminhar. Eu vou caminhar pelos escombros, está tudo tão feio, está tudo tão com poeira ainda. Eu vou reviver tudo, entende? Mas não é reviver, porque não vai cair 2 vezes, já caiu.
você vai caminhar pelos escombros. É diferente de reviver, porque nos escombros você vai pegar alguma coisa, poxa, isso aqui sobreviveu, esse pedaço. Sabe aquelas cenas bem de filme, um pedaço de foto, alguma coisa? A gente tem isso. Do que pode ajudar, do que pode juntar na reconstrução, claro. Porque eu preciso disso para lembrar, ó, peraí, isso daqui me remete ao que eu posso. Ah, é uma mudança de carreira que aconteceu? Ah, porque houve uma frustração e não uma evolução na carreira antiga? Ah, peraí, mas ficou uma competência daquela carreira que eu posso usar para maximizar uma futura habilidade ou competência no futuro. Então, quer dizer, tem coisas nos escombros que eu posso usar para reconstruir. E que realmente valem a pena essa busca. Com certeza. Porque essa busca é que vai te dar essa firmeza. Agora, o que acontece é que essa busca, ela vai se dando enquanto rola o luto. Não tem como, não dá assim, agora vou viver o luto, daqui a pouco... Não, porque se você demorar, se você enquanto viver o luto não for caminhar pelos seus escombros, você pode perder algumas coisas que sobraram, que restaram, e que se vier uma chuva vai levar. Então você vive o luto enquanto vai buscando nos escombros o que dá para pegar. E é isso que é continuar produzindo. Essa é a competência mais significativa que eu tenho estudado e que os especialistas têm demonstrado, que é continuar a produção. Parece assim meio forçando o indivíduo a trabalhar. Não! É continuar a produzir, ninguém está dizendo que é a 100%, é continuar a produzir enquanto se recupera. Porque só assim você consegue continuar caminhando. Claro. Se você para, você pode realmente perder essa facilidade de aprendizado, de conseguir trocar com aquela situação que você está vivenciando e que é, muitas das vezes, bastante pesada quando você fala de uma tsunami que devastou tudo. Devastou tudo, inclusive muita coisa sua interna, muita coisa sua que vai precisar internamente também ser reconstruída. Claro. Com outro olhar, com uma outra visão, talvez até mudando o foco daquilo que você tinha anteriormente. Certamente. Porque tudo que você tinha de recurso, muitas das vezes, numa situação de catástrofe imensa, você perde. Você tem que realmente fazer renascer alguma coisa. E esse renascer aqui fora tem que ter um renascer interno. Tem que ter uma força interna que vai te ajudar a olhar para esse luto. Apesar de toda essa situação, adorei esse seu apesar de, porque muitas das vezes as pessoas justificam por causa de o não fazer. Claro. Mas o apesar de, eu vou fazer, eu vou continuar construindo. Eu vou com o outro, com o ambiente, fazer de novo, reconstruir. Daí a resiliência ser tão importante. E vocês estavam falando aqui de caminhada, de trilha, né, do trabalho dentro das organizações. Existe alguma diferença entre a resiliência para o colaborador e a resiliência para o líder, já que os problemas acabam sendo diferentes, os escombros acabam sendo diferentes? Existe essa diferença? É bem lembrado. Quando a gente vou voltar aos escombros. Quando a gente volta ao escombro, o líder está no escombro e o liderado. A mãe ou o pai, o chefe de família está no escombro e o seu filho também. Os olhares são diferentes. Não é? O olhar do colaborador vai ser um olhar até de expectativa de apoio desse líder face aos escombros. Olha aqui, chefe, olha aqui, meu líder, olha o cenário que estamos, e agora? Então caberá certamente maior responsabilidade aos líderes de promoverem e provocarem essa resiliência em seus colaboradores. E por contrapartida, esse colaborador, percebendo isso, primeiro que ele vai ter uma fidelidade maior com esse líder. Poxa, esse líder vê luz no fim do túnel, que muitas vezes eu não vejo. Por que eu não vejo? Porque eu estou num cargo
que não é de liderança. Então eu não vejo a visão de futuro da empresa, eu não sei das reuniões estratégicas da empresa. E não é assim, se a gente voltar para aquela cena do escombro, os pais não estão numa altura maior do que a criança que está no escombro. O pai e a mãe vê além, porque eles estão num cargo, numa posição. Eu não estou aqui falando de hierarquia, eu estou falando de visão mesmo à frente, que muitas vezes o colaborador não sabe, porque ele não vai às reuniões estratégicas da empresa. E esse líder tem dados, tem condições de, eu sei os projetos que a empresa está se comprometendo, eu sei os negócios que estão por vir. Então, ele vai alimentando o seu colaborador conforme essas demandas forem surgindo. Então, voltando à sua pergunta, a resiliência esperada desse líder é uma resiliência que vem com mais comprometimento, claro, porque ele é o porta-voz dessa equipe. É ele que não vai largar a equipe quando houver uma quebra nesse Titanic, não é? E necessariamente estará conduzindo para essa mudança. E conduzindo e levando a esse olhar, olha, vamos ver o que temos. Ah, mas está tudo em escombro, chefe. Não, mas vamos ver o que temos. Esse líder vai apontar, olha, a gente tem isso. Olha, a gente tem o seu curso que está para terminar, que você já pode trazer as competências para nós. Olha, a gente tem a experiência daquele colaborador que tem muitos anos aqui na empresa, que já viveu situações que o líder às vezes não viveu, porque o líder é novo na empresa. Então, é aquele levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, e vai sacudir a poeira quem tiver essa habilidade de sacudir a poeira. E às vezes você não sacode só a sua poeira, você sacode a poeira do outro. É o socorrer, é o dar a mão, é a troca de competências. Olha, peraí, eu posso fazer isso, não está no meu dia, mas eu posso, porque eu posso agregar. Então, esse líder vai precisar sim ter uma postura que é o que se espera dos grandes e novos líderes. Eu acho que já está na hora da gente deixar líderes que pouco agregaram ou que agregaram uma liderança muito forjada na dor. Está na hora da gente começar a ter líderes com a sua liderança forjada no relacionamento de crescimento de todo mundo na empresa, porque não dá para crescer sozinho. Até porque quem crescer sozinho vai estar com quem lá na frente? Vai estar sozinho, não é? Sim, verdade. E você falou de estar todos juntos, de fazer tudo juntos. E como que a gente vai trazer isso? Como a gente vai treinar isso? A resiliência, ela é inata? É algo que você pode treinar? Existem dicas? Como é que é isso, Rosângela? Interessante. Nata. Muitas das pessoas até nasce com alguma propensão a desenvolver a habilidade da resiliência com mais facilidade. Outras pessoas acabam adquirindo essa habilidade no dia a dia, por conta das situações que vivenciam. Pegando um pouco aqui do exemplo da Ana, quando ela fala do pai e do filho, do líder e do liderado, a pessoa que está numa posição, digamos assim, de maior responsabilidade, até por essa equipe ou os pais pelos filhos, esses exemplos aqui vão impactar muito nessa pessoa que é o liderado, que é o filho. Aqui está numa posição, nesse momento, abaixo. Se essa posição de líder, de pai, tiver uma resiliência bastante desenvolvida, que consiga mostrar para o liderado, que consiga mostrar para o filho que é importante você pegar as situações que acontecem, administrá-la e buscar novas saídas, esse liderado, esse filho vai conseguir, mesmo que não tenha essa habilidade desenvolvida, se despertar para começar a caminhar no sentido de desenvolver essa resiliência, trazendo benefícios para aquele espaço. No início, a Ana falou sobre um local que é devastado. Então, assim, eu participei de um trabalho com um grupo de pessoas que saiu de um lixão, terminou esse lixão, e esse grupo foi organizado para trabalhar
um tipo de trabalho associado com material reciclado. E foi assim muito interessante nessa vivência. Tinha uma mulher que ela tinha um apelido até interessante, Maria do Cachimbo, e ela tinha essa capacidade de liderança fantástica. Ela era uma liderança nata, já que acontecia quando estava no lixão. E por conta dela, a gente conseguiu agregar todo esse pessoal no entorno dela e ela conseguiu fazer com que esse povo que estava se achando cada vez mais devastado, porque apesar de ser lixão, um local ruim, insalubre, né, que ninguém quer, eles foram tirados do que eles foram tirados consideravam. dali, que era a única fonte que eles viam naquele momento de sobrevivência. Essa mulher conseguiu entender que aquilo era um benefício, que apesar deles passarem por um período que era o de organização de um novo estado, de uma nova situação, de uma nova realidade, ela conseguiu perceber isso e ela conseguiu trazer esse pessoal. A capacidade de resiliência dela foi contagiante. Eu não sei da história e o de olhar vida dela. para os escombros, não é? Vamos olhar isso como o que dá para salvar daqui, porque gente, é maravilhoso quando você olha e vê assim, mas eu só tenho isso. É igual a história do copo d'água, meio cheio, meio vazio. Não, eu já tenho isso. Porque não se esquece, a gente veio do caos, a gente veio de uma cidade devastada. É a cidade da tua sala de aula, é a cidade do teu ambiente, da tua empresa que foi vendida, que foi dividida. Não importa, é o teu setor que agora já não existe, a gente vive isso. Pessoas, às vezes, quando chamam para a consultoria, falam, olha, o cenário mudou completamente, claro. Enquanto a gente está aqui conversando, quantas empresas nos estão dizendo, olha, estou falindo. Então, quer dizer, é olhar para esses escombros com um olhar assim de lupa, entendeu? E as circunstâncias vêm e os recursos vão se apontando. Agora, a gente tem que olhar isso como recurso. Porque não se esqueça, a palmeira, ela está vergando, mas acredite, ela não quebra. E a gente, às vezes, teme por achar que a palmeira vai quebrar. Ela não vai, porque a natureza dela é não quebrar. E existe alguma forma de você trabalhar isso no seu dia a dia? Eu estou tendo um problema no trabalho, mas eu não queria me sentir desse jeito, eu não queria olhar para a palmeira achando que ela vai quebrar. Existe alguma forma de eu trabalhar isso dentro de mim, no meu dia a dia, dentro da organização? Eu acredito que o melhor que a gente tem a fazer é desenvolver a nossa capacidade, a nossa inteligência emocional. No livro eu deixo isso muito claro, a gente precisa, porque a base, o pavimento, sabe, quando você vai enxertando ali na sua árvore interna, na sua calçada interna, aquele pavimento é a inteligência emocional, é através dela que você vai, às vezes as pessoas, os alunos falam isso, professora, inteligência emocional é contar até 10, né? Eu falei, depende, pode ser contar até 138, pode ser contar até 1223, entendeu? Então, para uns, essa capacidade vai precisar, porque ele vai ter que quebrar os velhos paradigmas de que ele conseguia, de que ele resolvia, de que ele. Para outros, isso é tão natural, como você comentou dessa senhora, para ela enxergar um problema, tá, e aí? O problema está lá rugindo, já viu quando um problema ruge? Está lá rugindo o problema, ele olha para você, ele vai bater em retirada, por quê? Porque ele mesmo vai se sentir pequeno, o problema, a adversidade, não é? E é buscar desenvolver a nossa inteligência emocional, é a capacidade de, peraí, o que eu posso ver de positivo nisso? Eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando de inteligência emocional. É você olhar para você, o que eu tenho? Eu tenho, coisas ficam de pé. Ai, tem hora que tudo é devastado, tudo que você vê. Não se esquece que a poeira vai baixar. Aliás, um detalhe, lembra que eu comentei da música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? 2 formas para a poeira. A poeira sai ou quando você sacode, assim diz a música, e também
Já reparou que numa situação de escombro, certamente a poeira vai baixar? Você fazendo nada. Muitas vezes, a melhor ação é não fazer nada. Esperar. Aguarda. A poeira vai baixar. Entendeu? Interessante o que você falou. Assim, a gente só consegue atingir esse equilíbrio emocional através do autoconhecimento. Tem que ter um olhar para si, para você entender quais são os seus limites, em que momento você fica mais fragilizado, em que momento você fica menos fragilizado. Então, quando você pergunta dicas, realmente é desenvolver. Primeiro, o autoconhecimento realmente não tem jeito, né, Ana? Não tem como fugir. Para tudo na vida, Para né? tudo na vida. Então, a partir desse momento, a partir desse olhar mais cuidadoso, atento consigo mesmo, você começa a conseguir olhar o outro, como o outro funciona, em que momento o outro fica um pouco mais ou um pouco menos fragilizado. E aí a gente está trabalhando aquele olhar empático. Você consegue pensar, você consegue sentir, deveria, mas é mais complicado, mas pelo menos você consegue respeitar, e esse olhar empático vai te dar caminhos para desenvolver a resiliência. Essa é uma dica que, assim, bem forte, né, Ana? Isso, e eu lembrei uma coisa, isso já vai ajudar o líder resiliente a olhar com um olhar, vamos dizer assim, um olhar mais generoso. Eu acho que generosidade é uma palavra muito boa que precisa ser introduzida no meio organizacional. Eu não estou falando paternalismo. Não. Generosidade, olhar para o seu colaborador, igual o pai olha para o filho, olhar para o seu... Ah, mas ela está comparando o pai com o líder. É lógico, entendeu? Nas coisas boas de um pai para o seu filho, de um líder para o seu liderado. Olhar com um olhar de generosidade, de compaixão. Peraí, olha, se eu vejo o que você não vê, eu te seguro, olha, peraí, vamos esperar, ela vai baixar, é o dólar, é o euro, é o câmbio, são as reservas da empresa. Calma, lembra, às vezes não fazer nada naquele momento é o melhor grau de sabedoria. Outra coisa que eu lembrei, quando você fala da gente se conhecer, a gente sabe o que nos machuca. Eu estou aqui olhando para as pessoas, quem está do outro lado da câmera, a gente sabe o que nos machuca. A gente sabe, e tem um trechinho que, se eu tiver coragem, eu vou cantar, de uma música, quem diria, uma música em inglês, que ela fala assim, vamos lá, ela fala assim, I don't wanna talk about it, you broke my heart. O que ela diz? Eu não vou falar sobre isso, porque isso vai quebrar o meu coração. Gente, tem que ter muita coragem para você falar, não, eu não vou tocar sobre isso, porque isso vai quebrar o meu coração. Então vai ter coisas na tua empresa, na tua vida, que você vai falar, não é a hora. Porque se eu falar, se eu tocar, isso vai quebrar o meu coração. Então, líderes, escolham a hora de tocar em assunto que pode quebrar o teu coração na empresa, que pode quebrar o coração do teu colaborador na empresa. Ah, mas a gente tem que atingir a meta. Calma, porque se você tocar naquele momento, naquele assunto, naquele não que houve, naquela meta que não foi alcançada, você vai quebrar o coração da sua empresa. Eu lembro que eu tive um aluno que falou assim, professora, primeiro que o banco onde ele trabalhava, que eu não vou citar o nome, morrendo de vontade, mas eu não vou, ele falava assim, ele só chegava atrasado na aula, sexta-feira à noite. E eu falava assim, Henrique, é prova. E ele falou, professora, se eu avisar que é prova, eles inventam uma reunião meia hora antes. Esse profissional não está nem um pouco preocupado com o seu Henrique, que está terminando a faculdade. Ele não está preocupado em agregar, ele está preocupado de impor a mão do poder, de mostrar. Ah, se isso vai quebrar o coração? Que coração? Meu funcionário talvez nem tenha que ter coração, talvez fosse esse o pensamento. Então, onde que eu quero chegar? A hora da gente olhar para o nosso colaborador pensando, será que essa meta que eu estou impondo vai quebrar o coração da minha equipe? E esse menino, Henrique, ele falou que uma vez o banco impôs uma meta, que eu não me lembro como era, mas tinha um número de 23. E
ele disse que correram e chegaram a 17. E perderam a meta, porque a meta era 23. Depois eles souberam, pelo líder, que dizia que era líder, que a meta não era 23, a meta era 20. Mas ele falou 23 para, se não chegar, pelo menos chega nos 20. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A tua equipe tem que saber exatamente qual é a sua meta. Verdade. Porque se eles soubessem que a meta era os tais dos 20, eles com 17 correriam de madrugada, correriam segunda, terça, quarta, quinta e sexta para atingir os 20. Mas não, como eles vislumbraram que a meta era muito inalcançável, ao chegar nos 17 pararam. O que é isso? A poeira dos escombros não deixou ninguém ver. A poeira dos escombros não deixou o líder, que aí, me desculpa, não era líder, era um chefe, não deixou o chefe ver, peraí, primeiro eu tenho que mandar a real, a meta é 20. Então, a poeira dos escombros vai baixar e a gente vai enxergar onde podemos fazer 20. Então, seja claro com a sua equipe, para que você possa ter pessoas firmadas numa meta real e não numa meta que não é mensurável, né? Você citou agora essa questão do seu aluno e tinha falado do seu orientador há 15 anos atrás, falou que você vai falar disso em 20 anos. Como hoje está o ensino desse conceito, o ensino dessa habilidade nas universidades, dentro da sala de aula, na relação com a administração, com os recursos humanos? Legal. Eu costumo, assim, muitas vezes os alunos falam, professora, eu aprendi resiliência quando você começou a falar, e isso eu fico feliz, não é vaidosa, eu fico feliz por trazer esse tema para os alunos. Só que eu mostro para eles resiliência no dia a dia. Quando consegue uma coisa, quando, às vezes, o equipamento, um salão de convenções que eu consegui, ai, que bom, eu tento comemorar com eles com tudo. Sabe aquelas coisas bobas que a gente comemora? Não é só comemorar porque aquele prédio ficou intacto, é comemorar porque achei uma coisa no escombro que era muito valiosa. Então, gente, os pequenos detalhes. Gente, olha, conseguimos agendar não sei o que estava difícil. Gente, consegui aquele palestrante que não tinha agenda e do nada, não existe do nada, a gente sabe que foi o que trouxe ele para ali, a gente conseguiu aquele palestrante. Olha a nota de fulano, a nota de ciclano, fulano que conseguiu, aluno que às vezes vai participar de um evento fora. Professora, eu vou precisar me ausentar. Eu falo, tá, você pode se ausentar, mas você sabe que o preço disso é você, quando voltar, trazer um resumão para a gente do que houve lá no evento que você foi. Então, é no dia a dia, mostrando para eles, olha, às vezes até uma sala que está com problema, a gente tem que mudar de sala. Ai, professora, a gente já estava aqui, agora tem que mudar. Eu falei, né, a gente já estava no nosso conforto, né, acomodado, aquele prego na cadeira, você já até sabia onde estava, mas então é trazer todos os detalhes para que eles possam viver resiliência no seu dia a dia. E o que eu acho legal é que eles trazem depois notícias. Olha, consegui isso, olha, eu contei até 10, professora, vi que não dava, contei mais um pouco. Quer dizer, eles vão exercitando, porque eles sabem que estão num momento, numa cidade, num mundo que ou a gente escolhe ser mais resiliente, ou a gente não vai se encontrar num futuro numa posição de mais conforto, e sim sempre naquela postura daquele bichinho, lembra do desenho que falava ó vida, ó céus, sabe? E está sempre reclamando. Se duvidar, tem gente que ainda está... Eu soube notícias há poucos dias daquele bichinho, disseram que ainda está lá reclamando, ó vida, ó céus. E a gente não quer isso, a gente quer um futuro. E futuro não adianta, o futuro está lá. Não é? O futuro nunca vai estar aqui, o futuro está lá. Então a gente tem que olhar para frente, olhar. Eu não sei nem falar sem botar a mão assim para cima, tá entendendo? Olhar para frente, construindo um hoje mais ameno, construindo um hoje mais leve, não mais é? leve, ai, gente, mais exatamente, para que esse futuro
que o nosso amanhã já é um futuro, a nossa parte da tarde já é um futuro. É. É alguma coisa que está vindo. Uhum. Mas se hoje eu não conseguir ser resiliente nas minhas situações, nas situações que eu preciso resolver e administrar, eu possivelmente vou chegar frustrado ao final do dia, ao meu quarto à noite, e aí eu não vou ter uma boa noite de sono, eu não vou estar bem. A ansiedade e isso vai acaba tomar conta. levando para tudo, para todo o meu futuro, para todo o meu amanhã, para todo o meu daqui a pouco. Então o futuro ele tem que ser construído a cada situação que você vivencia e de que maneira você administra cada uma delas. Isso é bom para você, isso é bom para quem você está interagindo naquele ambiente, não importa se é na escola, na faculdade, na universidade, no campo de futebol, no grupo de amigos, no seu local de trabalho, ou você com os seus clientes ou com sua equipe de colaboradores, você tem que estar o tempo inteiro administrando e desenvolvendo a capacidade de resiliência. Lembrando na música, que calma, eu não vou cantar de novo, lembrando da música que é você, certas coisas, você tem o direito de não tocar naquilo, é claro. Não, olha, sobre isso não, porque isso vai cortar o meu coração. Você já sabe, você se conhece, você sabe o que toca, o que te incomoda. Então, sai pela tangente. Faz o contorno, anda mais uma quadra, mas não passe naquilo que vai te ferir. Pra quê? Até que você amadureça e consiga enxergar isso e e trabalhar sem isso. rir, lembra? Exatamente. Você não vai rir disso, você vai conseguir tocar com nisso responsabilidade para que você perceba daquilo o quanto ali, isso te fez crescer. o quanto foi dolorido, mas o quanto acabou realmente Serviu, te facilitando no seu dia a dia posteriormente. Isso, a gente vê isso nos grandes empreendedores, mas isso é tema para o futuro, gente. Tá, vamos voltar a esse tema. Com certeza. Vamos voltar. É um tema muito bom. obrigada, administradoras. Foi uma ótima conversa. Acho muito que bom, né? todo mundo que vai escutar na nossa rádio, vai ver na nossa TV, vai se olhar um pouquinho mais. Isso aí. Eu é que agradeço. Né? Foi realmente uma troca ótimo. Bastante. Gostei. Muito obrigada. Obrigada. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, já sabe, né? Se é sobre administração, está nas mídias do CRA-RJ. Até a próxima.